Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Senhoras e senhores, nos ajudem a receber o casal Crown Ambassador Ultimate 55 pontos FAA, Peter e Eva Miller-Merkatz. It wasn't their fault, it was really the Mexicans. Não foi culpa deles, foi culpa dos mexicanos. Because there was, we got an email a few weeks before and from one of our Mexican friends and they said, can we come and visit you? Algumas semanas antes recebemos um e-mail dos nossos amigos do México dizendo, podemos ir até lá visitar vocês? And of course we said, yes you can. E claro, dizemos sim, vocês podem. But at that time, I didn't even know there were some Brazilians coming with them. Mas até aquele momento eu não sabia que tinha alguns brasileiros vindo com eles. And I had no imagination what would happen afterwards, after they had come to our house. E eu jamais imaginaria o que ia acontecer depois daquela ida até lá em casa. But one thing I definitely know, it was the beginning of FAA points for all Latin America. Mas uma coisa eu sei, foi o começo dos FAA em toda a América Latina. Now I know lots of you are very new in the business. Agora eu sei que muitos de vocês são muito novos no negócio. You might think you might not even know what FAA is. Você talvez nem saiba o que é FAA. Also you can read it in your GIP program book. Talvez você possa ler no seu GIP. But most of the people don't even think about this when they see this. Mas muitas pessoas às vezes nem pensam sobre esses ganhos todos. I know that Sergio saw it for the first time in a little block we had. Eu sei que o Sérgio viu pela primeira vez num pequeno livrinho que nós tínhamos. And he was asking what this was. E ele perguntava, o que é isso? And I said, this is FAA. Eu disse, isso aqui é o FAA. And it really goes up to more than $2.5 million. E isso aí vai até mais de 2 milhões de dólares. And he was looking at those figures. E ele começou a olhar para esses números. And he thought, so much money. E ele pensou, nossa, mas é tanto dinheiro assim? There is no space for this. Oh, there is. Clever, thank you. So, most important was that Sergio was very excited that there was so much money somewhere. Mas o mais importante é que o Sérgio ficou muito entusiasmado que tinha ainda mais dinheiro do que ele pensava. And then he was asking Amway Brazil and Amway Mexico, do they have FAA? E aí começou a perguntar para a Amway do Brasil e a Amway do México se nós tínhamos FAA aqui. And in the end, the answer was always no, not in Latin America. E a resposta era sempre não, nós não temos isso na América Latina. And I couldn't believe that. E eu não acreditava nisso. Because I knew this was money which was going all around the world. Everybody had it. Porque isso era um dinheiro que circulava o mundo inteiro, todo mundo tinha. And everybody would get it. E todo mundo poderia recebê-lo. So I was asking in Mexico, why don't you have it? Então no México nós perguntávamos, por que não tem lá? And the managers of Amway Mexico said, because nobody here is ever going to get it. E os gerentes da Amway diziam, porque aqui ninguém vai conseguir alcançar isso. And I said, but why don't you tell people how much it is? E eu perguntava, por que você não diz para eles pelo menos quanto que eles podem ganhar? And he said, because nobody's going to get it anyway. E eles diziam, porque ninguém vai conseguir de qualquer maneira. And I said, you're right. E eu disse, você está certo. If you don't talk about it all the time, Se você não falar disso o tempo todo, if people don't know how much they could make, e as pessoas não souberem quanto podem ganhar, nobody will ever get it. eles nunca vão ganhar. Now, we were talking about FAA all the time. Nós falamos de FAA o tempo todo. There is not one piece of literature in our business where we don't show how much money you can make. Não tem nenhum livro no nosso negócio que não explique quanto dinheiro você pode ganhar. I know Sergio had a little block when he saw it the first time. Eu sei que o Sérgio levou um bloquinho quando ele viu pela primeira vez. We're doing something different now. We have leadership here for Paris next year, and afterwards we're going on a cruise ship to Scandinavia. No nosso grupo nós fazemos esse livrinho aqui, onde colocamos numa frente a viagem de liderança e na outra frente o Clube dos Diamantes. And in our little booklet, the most important thing is FAA. E nosso pequeno livrinho aqui, a coisa mais importante são os FAA.
It's the top leaders in the world São os líderes maiores do mundo and a lot of space to make notes. e um monte de espaço para tomar anotações. Because everybody needs to make notes all the time. Porque todo mundo tem que anotar o tempo todo. So, but in every notebook we have what you can make out of Amway. Agora, em cada livrinho que nós entregamos, você pode saber tudo sobre a Amway. I know that one day Amway sent us with their Amway jets through all Latin America. Teve uma época que a Amway nos enviou no seu próprio jato para viajar à América Latina. And that was the first time we were in Rio de Janeiro and in São Paulo. E essa foi a primeira vez que viemos ao Rio de Janeiro e a São Paulo. And it was very interesting. E foi muito interessante. But I never thought I would ever come back here again. Mas eu não pensava naquela época que eu ia voltar para cá. One thing you learn in this business, never say never. Uma coisa você aprende aqui, nunca diga nunca. Because I've been here a few times now, Porque agora eu já vim para cá algumas vezes and I'm sure I will come back a few times more. e eu tenho certeza que vou voltar mais algumas, Because now we have downlines here, porque agora temos um grupo aqui and we're very proud to have as our downlines Ednaldo, Bispo, and Christina, e temos muito orgulho de ter o Edinaldo e a Cristina, and Simone and Wellington. e o Wellington e a Simone. And I want to say thanks to Marisa and Sergio, because without them, they would not be existing. E eu quero agradecer ao Sérgio e a Marisa, porque sem eles, eles não existiriam. You have the best leaders in the world, Vocês têm os melhores líderes do mundo aqui. and all you need is to follow them. E tudo que você tem que fazer é segui-los. Now, today we already had a meeting this morning in Rio de Janeiro, Hoje de manhã tivemos um seminário desses no Rio de Janeiro. and I make notes everywhere. Eu anoto em todo lugar que eu vou. And the first note I made this morning, even before we got on stage, E a primeira anotação que eu tomei hoje de manhã, mesmo antes de subir no palco, what I heard from Wellington. foi o que eu ouvi do Wellington. Wellington said that really we are like a GPS. O Wellington disse que nós somos como um GPS. And I would say Sergio and Marisa are your GPS. E eu vou dizer para vocês, o Sérgio e a Marisa são o GPS de vocês. A GPS can tell you exactly where you have to go. O GPS pode dizer exatamente aonde você tem que chegar. It can tell you have to turn left, you have to turn right. Ele te diz que você tem que virar para a direita, virar para a esquerda. It can tell you how many kilometers you have to go. Ele te diz quantos quilômetros você vai ter que andar. And if you do a mistake, the GPS tells you to turn around. E se você errar, o GPS fala, volte. So a GPS is very good, Então é muito bom ter um GPS. very useful. Muito uso. But it doesn't help you if you don't know where you're going. Mas não te ajuda se você não sabe aonde você vai. The first thing you need to know, A primeira coisa que você tem que saber where are you going? é aonde você está indo. What do you want? O que você quer. And if you don't know what you want from this Amway business, E se você não sabe o que você quer desse negócio da Amway, nobody can help you. ninguém pode te ajudar. And it's you who has to make the decision. E é você que tem que tomar a decisão. Now, I met so many people in our life Agora, eu encontrei muitas pessoas na nossa vida who always say, yeah, but I don't have time to build an Amway business. que dizem, eu não tenho tempo para construir o negócio da Amway. They are so busy surviving, Eles estão tão ocupados sobrevivendo, they are so busy to get the daily bread, eles estão tão ocupados ganhando o pão de cada dia, and they don't think that tomorrow is more important than today. e eles não se dão conta que amanhã é mais importante do que hoje. Now, I know people who really earn very, very big money. Eu conheço pessoas que ganham muito, muito dinheiro. They sell, for example, houses. Eles vendem, por exemplo, casas, And if they can sell maybe 10 houses in a year, e talvez se eles consigam vender 10 casas num ano, they can really earn maybe $200,000. talvez eles possam ganhar 250 mil dólares. This is really great Isso é muito bom. because I know this because our oldest son Eu sei disso porque o nosso filho mais velho, was in the Amway business. ele está no negócio da Amway. He became an emerald within the first 2 years. Ele se tornou esmeralda em 2 anos. He was 21 when he was emerald. Ele tinha 21 quando chegou a esmeralda. And then he decided he was so smart, E aí ele decidiu que ele era tão inteligente he can do something more. que ele poderia fazer algo diferente. He left Amway. Aí ele deixou a Amway. He didn't go into another multi-level. Ele não foi para outro multinível.
he was in Germany, not in Brazil. É porque ele estava na Alemanha. Se fosse no Brasil, So he went into a normal job. então ele foi para um negócio normal. He got a lot of money, Ele ganhou muito dinheiro, but he didn't stay there for long either. mas ele também não ficou lá por muito tempo. So then he was starting selling houses. E aí ele começou a vender casas. And he was really, really good. E ele era muito, muito bom. And I thought we had lost him forever. E aí eu pensei que nós tínhamos perdido ele para sempre. But amazing enough was 2 years ago, Mas, surpreendentemente, há 2 anos atrás, he came back. ele voltou. He had just been married a second time. Ele tinha acabado de casar-se pela segunda vez. His wife was pregnant again with a second baby. A mulher dele estava grávida do segundo nenê. And he was asking us, where would you start an Amway business if you would start new again? E ele nos perguntou, onde é que seria bom começar o negócio da Amway se eu tivesse que começar de novo? And I said, start in UK. Eu falei, bom, comece no Reino Unido. And he said, why? Ele perguntou, mas por quê? Because I said, it's the worst market anybody can go to. Porque é o pior negócio que qualquer um pode fazer. It's been ruined by all the systems. Foi arruinado por todos os sistemas. It had a court case which took 2 years. Teve um caso no tribunal que levou 2 anos. Nobody could sponsor in UK. It was forbidden for 2 years. Ninguém poderia patrocinar no Reino Unido, foi proibido por 2 anos. And I said, if you can make it there, you can make it anywhere. Eu disse, se você conseguir construir lá, você constrói em qualquer lugar. But I thought he was joking anyway. Mas eu pensava que ele estava brincando de qualquer maneira. But he did go to UK. Mas ele acabou indo para o Reino Unido. And in UK, we have 4 legs now. E agora no Reino Unido temos 4 pernas. And I'm sure within the next year will be a new diamond. Eu tenho certeza que nos próximos anos vamos ter um novo diamante. And our son is taking very good care of the groups. E o nosso filho toma bem cuidado dos grupos lá. And I was asking him 2 months ago, why did you come back to the Amway business? E aí eu perguntei então, há alguns anos atrás, por que você decidiu voltar para o negócio da Amway? And this answer was very interesting to us. E a resposta dele foi muito interessante. He said, because he has 3 children from his first marriage. Ele disse, bom, porque ele tem 3 filhos do primeiro casamento. And he said, I have never seen my children. Ele disse, eu nunca vi os meus filhos. Because I was out working every day. Porque eu estava lá fora trabalhando todos os dias. I came home late at night. Eu chego em casa tarde da noite. Every Saturday and every Sunday when the children were home, I was showing houses to people. Todos os sábados e domingos, quando os filhos estão em casa, eu estou mostrando casas para as pessoas. And he said, I want my new generation, the new children, grow up different. E ele pensou, eu quero a próxima geração crescendo de forma diferente. I want to see them. Eu quero vê-los. I want to play with them. Eu quero brincar com eles. And I want them to have a life like our children had. E eu quero que os meus filhos tenham a vida como nossos filhos tiveram. Because our children always saw us. Porque os nossos filhos sempre nos viam. We were always home. Estávamos sempre em casa. But always people came to our house. Mas sempre muitas pessoas vindo à nossa casa. And our children didn't understand in the beginning what we were doing. E no começo nossos filhos não entendiam o que nós estávamos fazendo. And I know when our daughter Susan, she was about 7 years old in school. Quando a nossa filha Susan tinha mais ou menos 5 a 7 anos de idade na escola, She was asked by the school teacher, ela foi perguntada pela professora, what are you parents doing? o que os seus pais fazem? And Susan said, they don't have a job. E a Susan falou, eles não têm um emprego, They only sit at home. eles somente ficam em casa, And there's people coming and they drink coffee and tea. e pessoas vêm, tomam café e chá, But they don't work. mas eles não trabalham. Then this was really funny. E aí isso foi muito engraçado. About 4 weeks later, 4 semanas depois, the school decided they are going on vacation. a escola decidiu que eles iam tirar férias. And I got a call from the school teacher. Eu recebi uma ligação da professora, And the school teacher said, I know you don't have a job. e a professora disse, eu sei que você não tem um emprego. And I'm sure you have problems with money. Eu tenho certeza que você tem dificuldades com dinheiro. And I didn't know what she was going to talk about. E eu não entendi o que ela estava She querendo said, dizer. the school has decided
A escola decidiu they're paying for your daughter's holiday. que eles estão pagando para você sair de férias. I thought, oh, something's gone wrong. Eu fiquei meio chocado, alguma coisa está errado. But this is how, children just talk and said, my parents don't work. Então é isso que acontece, meu filho sempre diz. And this is how our children grew up. E é assim que nossos filhos cresceram. They have been traveling with us all around the world. Eles têm viajado conosco pelo mundo inteiro. And I tell you what really happened. Eu vou dizer o que realmente acontece. Last year we were with many of you in Toronto. No ano passado estávamos lá com muitos de vocês em Toronto. Who was with us in Toronto? Quem estava em Toronto? At the Niagara Falls. Nas cataratas do Niágara. It was very cold and Tava very wet. Muito frio e muita chuva. And then we heard there is going to be the next LTS to Iguazu. E aí ouvimos que a próxima viagem seria para Foz do Iguaçu. And I said to my husband, this is where we're going. E aí eu falei para o Peter, é lá que nós vamos. And I asked Amber, when is going to be Iguazu? E aí eu perguntei para a Emma, quando que vai ser a Foz do Iguaçu? And they said about end of November. Vai ser no final de novembro. So I was looking, could we get to Brazil? E aí comecei a olhar como é que nós poderíamos chegar ao Brasil. Because my husband always wanted to do a transatlantic cruise. Porque o meu marido sempre quis fazer um cruzeiro transatlântico. And I never wanted that. E eu nunca quis isso. Because I thought if I have to go on the big ocean, the ship might go. Eu nunca quis, porque o navio vai fazer esses balanços. And I didn't like that idea. E eu não gostava dessa ideia. But I found one cruise which was really going to be on the 21st of November in Manaus. E aí eu encontrei então esse cruzeiro que começaria no dia 1º de novembro em Manaus. So I booked the cruise from Germany to Manaus. Então eu fiz a reserva nesse cruzeiro da Alemanha até Manaus. And then I thought, okay, if Amber's leadership is end of November, we will go to Iguazu together. Aí eu pensei, bom, se o seminário de lideranças for no final de novembro, nós iremos juntos. So I booked the cruise, I paid the cruise. Então eu reservei, fiz o pagamento. And then I find out E aí descobri, Amber goes to LTS in the beginning of November, o seminário vai ser no começo de novembro, while we are on a cruise ship. enquanto nós estivermos lá nesse cruzeiro. So we had decided, then you go all on your own Iguazu, and we go on our own Iguazu. E aí decidimos que vocês iriam antes, nós iríamos para as cataratas depois. So we arrived in Manaus Então chegamos em Manaus, last week Friday, na última sexta-feira, and we flew from Manaus to Recife. e aí voamos de Manaus até Recife. We had a wonderful time with Ednaldo and Christina Tivemos um momento maravilhoso lá com Edinaldo e Cristina and Daniel, e o Daniel. and we were on wonderful beaches in Recife. E passeamos pelas praias lindas de Recife. And then we had a very beautiful seminar on Sunday. E aí tivemos um seminário maravilhoso no domingo. And on Monday we went to Iguazu. E aí na segunda-feira fomos até Iguaçu. It was really absolutely incredible. Foi incrível. And I think you also, if you have not been there, you must go there. E eu acho que se você nunca foi lá, você tem que ir para lá. It's really fantastic. É fantástico. So then yesterday we came from Iguazu, we came to Rio de Janeiro. Então ontem nós viemos de Iguaçu até o Rio de Janeiro. We had a wonderful seminar together with Simone and Wellington. Tivemos um seminário maravilhoso com Wellington e Simone. And then afterwards we got on the flight to come here. E aí depois pegamos o avião e chegamos aqui. Now you might think, what can these old people tell us? Agora você está pensando, o que esses velhinhos vão nos dizer? Now we can tell you one thing, Podemos dizer uma coisa. this business works. Esse negócio funciona. We have been in the Amway business since 36 years now. Nós estamos no negócio da Amway há 37 anos atrás. Now, if we can tell you nothing else, Mas se não tivermos nada mais para lhe dizer, and you walk out of this door and you remember only one thing, e se você sair daqui e lembrar-se só de uma coisa, this business works forever, esse negócio funciona para sempre. then we fulfilled our task as well. E nós completamos a nossa missão também. Now, I tell you how we got sponsored. Agora eu vou dizer como que nós fomos patrocinados. We didn't have
we had no imagination what multi-level is. Nós nunca imaginávamos o que era multinível. Now, I found out one thing in Brazil. Agora eu encontrei uma coisa aqui no Brasil. Everybody knows multi-level. Todo mundo conhece multinível. Everybody knows everything about multi-level. Todo mundo sabe tudo sobre multinível. And I think everybody has been in some multi-level Eu acho- one day. E todo mundo já teve algum dia em algum multinível. Now, I know that Edinaldo told me there has been about 150 companies multi-level in Brazil. Eu sei que o Edinaldo me disse que teve mais ou menos 150 empresas de multinível no Brasil, Alone 16 of them were American companies in the last 20 years. onde 16 delas eram empresas americanas que nos últimos 20 anos They've come and they've gone. eles vieram e foram embora. But Amway is still here. Mas a Amway continua aqui. Now, when we started the business, we read a newspaper ad. Quando nós começamos o negócio, nós recebemos um anúncio de jornal. At that time, we were both teaching at the university, Naquele momento, nós dois éramos professores da universidade. and most people thought we had a very good income. E todo mundo pensava que nós tínhamos uma renda muito boa. And I must tell you, for most people, it was really a very good income. E eu digo para vocês, para a maioria das pessoas, era uma renda boa. The only problem was it was never enough for me. O grande problema é que para mim nunca era suficiente. Because we had 4 children at that time, Porque nós tínhamos naquela época 4 filhos. and I wanted at least my own football team. E eu queria pelo menos ter um time de futebol completo. German people thought I'm crazy. Os alemães pensam que eu era louca. So many children, why? Por que tantos filhos? I just thought this would be a great thing to have a big family. Eu simplesmente pensava que seria algo legal ter uma grande família. But I knew a big family costs money. Mas eu sabia que grande família custa dinheiro. So I was always looking, how can we make more money? Então eu sempre estava procurando como fazer mais dinheiro. And I found this little advert, E aí encontrei esse pequeno anúncio and it said, do you want to be self-employed? e falava o seguinte: você quer ter seu negócio próprio? English necessary. Inglês necessário, Couples preferred. casais preferencial, Part-time possible. tempo parcial possível. I thought, that could be something. Eu pensei, isso pode ser alguma coisa. But I would have never gone to this meeting. Mas eu nunca teria ido a essa reunião. But I asked a friend of my husband. Mas eu perguntei ao amigo do meu marido. And I said, have you ever heard of Amway? Eu perguntei, você já ouviu falar da Amway? He said, yes. Ele disse, sim. 36 years ago. Há 36 anos atrás. He said, they have very good products. Eles têm produtos muito bons. And people have become millionaires. E pessoas têm se tornado milionários. And I thought, sounds good. Eu pensei, parece bom. Good products Bons produtos and becoming a millionaire. e se tornar um milionário. I like the idea. Eu gosto dessa ideia. So we drove to the meeting place. Então nós fomos até essa reunião. And that meeting was up in the 6th floor in an office. E essa reunião era no 6º andar no escritório. I rang the doorbell. Eu toquei a campainha, Nobody opened. ninguém abriu a porta. Now, what would have happened in Brazil if this would have happened? Agora no Brasil, o que aconteceria? If this would have happened, you get invited to a meeting, to a multi-level business. Se você tivesse sido convidado para um negócio de multinível, Nobody opens the door. ninguém abre a porta, You would just go to another multi-level. você somente iria para outro multinível. We didn't. Nós não. So I called my sponsor the next day. Então eu liguei para meu patrocinador o dia seguinte, And he told me, oh, sorry, the doorbell didn't ring. aí ele disse, desculpa, a campainha não funcionou, It didn't work. estava estragado. So we made another appointment. Então marcamos outra reunião. 2 weeks later, 2 semanas depois, it was really cold night, era uma noite muito fria, end of February, no final de fevereiro, and we entered the room. aí entramos na sala, 30 people in that room. mais ou menos 30 pessoas naquela sala. I said to my husband, far too many to become a millionaire. Eu pensei e falei para o Peter, acho que tem muita gente aqui para nós sermos milionários. So, but we were sitting there, Então nós, enquanto sentávamos lá, similar like you now, assim como vocês aqui hoje, and what they did, they showed products,
Aí o que eles fizeram foram mostrar produtos. I liked the products. Eu gostei dos produtos. And then he turned the lights down, Aí eles apagaram as luzes and they showed some slides of a company in Ada, Michigan. e aí mostraram alguns slides dessa empresa em Ada, Michigan. When they turned the lights on, Quando ele acendeu as luzes, everybody had gone, quase todo mundo tinha ido embora, including my sponsor. inclusive o meu patrocinador. So what would happen in Brazil? O que aconteceria se fosse no Brasil? Brazilian would go to another O multi-level. brasileiro iria para outro negócio de multinível. But we didn't. Mas nós não fomos. We took our papers with us, Levamos nossas anotações conosco and we were sitting at home that night, e aí sentamos em casa depois da reunião and I was filling out the application. e eu comecei a preencher o contrato. My husband was reading the business manual. O meu marido estava lendo o manual de negócios. He had a yellow marker, Ele tinha um marcador amarelo and every time there was a mistake in spelling e cada vez que ele encontrava um erro de gramática, or in grammatic, he would mark it. ele marcava aquilo ali. By the time he finished marking this book, Quando ele acabou de ler todo o manual, it was yellow. estava todo amarelo. And he said, "What funny company is this? Que companhia engraçada é essa? They can't even afford a proper translator." Não pode nem pagar um tradutor. So what would happen in Brazil if that happens? Então, se fosse no Brasil, o que aconteceria? We stayed with our company. Mas nós continuamos. I called the next morning Eu liguei na manhã seguinte, our sponsor, liguei para o nosso patrocinador. and I asked him, "What shall I do now?" E eu perguntei, o que eu tenho que fazer agora? I filled out the application. Preenchi o cadastro, I made a first order. tenho aqui um pedido pronto, I filled out a check in those days. There was nothing else to pay. estou com o cheque aqui, não tinha outra forma de pagar naquela época. And I said, "What do I do with this now?" O que eu faço com isso agora? He said, "If you wait 1 hour, I'll be at your house and I pick it up." Ele disse, se você esperar 1 hora, eu vou até a tua casa pegar com você. 1 hour later, he was there. 1 hora depois ele chegou lá. He picked up the papers and he left and went to the office in Munich. Ele pegou os documentos, o cheque e foi até o escritório em Munique. And I was told later how he came into this office. E depois eu fui saber como que ele entrou no escritório. He was waving with our papers Agitando os papéis no ar. and he said, "I caught the biggest fish in my life." Eu acabei de fisgar o maior peixe da minha vida. I think he believed that really Eu acho que ele realmente acreditou nisso. at that time. Naquela época. 2 weeks later, he left Germany 2 semanas depois, ele saiu da Alemanha. and he went back to America. E ele voltou para os Estados Unidos. Now, what would Brazilians do? Agora, o que vocês brasileiros fariam? I tell you what we did. Eu vou falar o que a gente fez. We said, "Fantastic. Nós pensamos, fantástico. Now we can do our own business." Agora pode ser o nosso próprio negócio. And it's our business now. E é nosso agora. So that was our sponsor. Então esse foi o nosso patrocinador. We haven't heard much about our sponsor later on, Depois disso, demoramos até ouvir falar nele. but my husband can tell you a lot about this now. Mas agora o Peter pode falar um pouco sobre isso. And in the beginning, I tell you, it was me who signed the application. E no começo, vou dizer para vocês, fui eu que assinei o cadastro. And it was just my business. E era somente o meu negócio. Then, shortly after when we made money, Aí logo depois, quando começamos a ganhar dinheiro, it was our business. virou o nosso negócio. And can you imagine today, I have to wonder sometimes, whose business is it? I give Imagine... you the one who thinks it's his business. Então eu vou dar agora o microfone para ele, porque o Please negócio agora é dele. welcome my husband, Dr. Peter. Agora meu marido, o Dr. Peter. Good evening together. Boa noite a todos. I want to thank you for the warm welcome we had. Eu quero agradecer pelo caloroso recebimento aqui. As you can see, we have a very good translator, David. Então, como você pode ver, nós temos aqui um tradutor muito bom. He had to translate the same speech in Recife. Ele teve que traduzir a mesma palestra em Recife, Then he translated in Rio. e aí depois no Rio, And now he's translating here in Sao Paulo. e agora ele está aqui em São Paulo. If you really look into it,
I'm totally useless, you see. He could do it by heart now, what I say. Então, se você olha bem, você pensa, eu sou aqui inútil, ele pode fazer sozinho. And that's, I tell you, I sometimes wonder how it happened that I became Crown Ambassador. E de vez em quando eu me penso, mas o que aconteceu para eu me tornar um embaixador coroa? For things just happen to me. As coisas simplesmente acontecem para mim. You see, I finished my studies of economics at a very old, famous university in Germany in the north. Eu me graduei em economia numa universidade bem antiga e famosa na Alemanha. And then I took a job on a new founded university, totally unknown in the south of Germany. E aí eu comecei a trabalhar numa outra universidade nova. And everybody asked me, why did you leave this good university with this famous name? If you graduate there, it's much better. Por que você, então, as pessoas me perguntavam, deixou aquela faculdade muito boa, antiga, e foi para aquela outra novinha? But at the new university in the south, they paid more money, so I went there. Então eu descobri que lá eles pagavam mais dinheiro e foi por isso que eu fui para lá. And what happened? I met Eva there. O que aconteceu? Eu encontrei a Eva lá. So it all began, you see. E assim foi como tudo começou. And Eva always, as she told, wanted to earn additional money just to feed our children, you see. E a Eva, como contou antes, ela sempre quis ganhar mais dinheiro para poder alimentar e ter mais condições. So Amway wasn't the first occupation she found for me as a side job. Então essa foi a primeira ocupação que ela encontrou para mim, paralelo com o meu trabalho. About 18 months ago, she got me a job with the American military. Então, alguns meses depois, ela encontrou um trabalho extra para mim junto ao exército americano. The American military had a program for their officers to become a master's degree during they were serving. Então, o exército americano tinha um problema no seu escritório que precisava de alguém para dar consultoria. So they hired me to teach economics there to the Americans. E aí então eles me contrataram para ensinar economia para esses americanos. By the way, at that time we had about, in our town in southern Germany, about 40,000 American Army and Air Force stations. Naquela época nós tínhamos mais ou menos umas 40 mil americanos nas estações. Okay, so I went there and I got money. Então eu fui trabalhar nesse emprego e comecei a ganhar dinheiro também. But I found some friends with American officers as well. Daí eu fiz amizade com alguns desses americanos também. And that was because of this friend I found with the American military. Eva called him and asked him, do you know Amway? E foi um desses amigos que a Eva ligou depois e perguntou se ele conhecia a Amway. And he said, yes, they're very good products and people become millionaire with it. E foi ele que disse para ela que tinham produtos maravilhosos e você poderia se tornar milionário. When did you ever get this answer when you ask somebody? Quando que você ganha esse tipo de resposta quando você pergunta a alguém? So it just happened that I met this guy with the Então isso military. somente acontece comigo as coisas. And then Eva decided to sign this application. E aí então a Eva decidiu assinar esse cadastro. I said, I was thinking that a company who doesn't even have a proper doorbell. E eu pensei, mas numa empresa que não tem nenhuma campainha que funcione, And can't even write their books and booklets in proper German. eles não conseguem nem escrever os seus manuais de forma apropriada. But Eva signed the application. It just happened. Mas a Eva assinou o contrato, simplesmente aconteceu. Only a month later, when the first money came in, I said, "Oh, it's my business as well." Aí depois de alguns meses, quando começou a entrar o dinheiro, eu comecei a dizer que também é o meu negócio. So things just happen to me. Então as coisas comigo sempre acontecem naturalmente. Have a wife, have a friend, have a business. So what?
Tem uma It's all esposa, happened to um me. amigo, um negócio. Now, our sponsor happened to me as well. Our sponsor happened to me as well. Então, o nosso patrocinador também, isso aconteceu comigo. He left Germany and went back to the States. Ele saiu da Alemanha e voltou para os Estados Unidos. He not only left us alone in Germany, Ele não somente nos deixou sozinho na Alemanha, he found another business like Amway, only better. ele encontrou um outro negócio assim, tipo a Amway, mas um pouquinho melhor. And he signed with this new business called Old World. Então ele entrou nesse negócio chamado de Old World. Old World told him, we'll take you, you get a good position, but you must give up Amway. Aí essa empresa então disse para ele, você se cadastra aqui, você vai ganhar uma boa posição, mas você tem que desistir da Amway. So our sponsor sold his business, inclusive us, Então o nosso patrocinador vendeu o negócio dele, inclusive a gente, to his sponsor in the States. para o outro patrocinador nos Estados Unidos. And you may think he made a very good deal. E você talvez pense que ele fez um negócio lucrativo. His sponsor in the States paid him for the whole business, inclusive us. Naquela época, esse patrocinador pagou pelo negócio, incluindo a gente, $35,000 cash. $35 mil em dinheiro. That's a lot of money, huh? É um bom dinheiro, não é? Was a lot of money for my sponsor too. And he got a new business, better than Amway only. Também foi um bom negócio para o meu patrocinador. E ele ganhou um outro negócio que era tipo M, mas um pouco melhor. We became in the course of 12 months diamond. E em 12 meses nós nos tornamos diamantes. In the course of 15 months we became triple diamond. E em 15 meses chegamos a triplo diamante. And in less than 3 years we became crown ambassador. E em menos de 3 anos chegamos a embaixadores coroa. The guy who paid $35,000 cash to our sponsor. Esse rapaz então que pagou $35 mil para o nosso patrocinador, Earned the first year more ele than this money in Emerald bonus alone. Ele recebeu no primeiro ano como bônus de esmeralda mais do que isso. Now who had the real good business? Agora, quem tinha o negócio real e o negócio bom? Who was really clever? Quem foi realmente inteligente? And by the way, Old World, E falando nisso, essa empresa Old World, the company like Amway, only better, essa empresa tipo a Amway, mas melhor, disappeared after 3 years from the market. desapareceu depois de 3 anos no mercado. Never heard from David Crow again? Nunca mais ouvi falar nela. That was the name of our sponsor. E aí foi o nosso patrocinador. Don't know what happened to him. Não sei o que aconteceu com ele. What he made out of his 2 good deals, $35,000 cash and a company like Amway, only better. Eu não sei o que ele fez nessa empresa e nesses $35 mil que ele recebeu. We stayed. Nós ficamos. I got an email from Maritza. You see, Eu recebi um e-mail aqui da Marisa. oh, that's my ticket here. Deixa eu ver, cadê? I got an email from Maritza. We asked her, what do you want us to talk about? Quando nós perguntamos para Marisa o que eu tenho que falar lá, aí ela mandou esse e-mail com alguns pontos. And she sent us a whole list of what should be covered. E ela mandou então uma lista do que seria interessante abordar aqui. And one of the points was your story. E um dos pontos foi: conte a sua história. Now, if I really tell you the whole story of 37 years, agora, se eu realmente for contar aqui a história de 37 anos, you would I could talk days, no? Eu posso ficar falando aqui por dias. Basically, I could talk 37 years for every day having something worth to tell. Então, se eu falar por 37 dias, cada dia tem algo interessante para contar.
Okay, but I think really important is perhaps to talk about what's going Então, acho que realmente o que é importante falar aqui é o que está acontecendo. to somebody who is new in the business O que pode acontecer para alguém que seja novo no negócio and wants to become successful. e quer ter sucesso. What can he reach in the course of, let's say, 12 months or 24 months when he is just fresh and starting and prepared to work? Para alguém que está começando agora, o que ele pode esperar conseguir no período de 12 a 24 meses? Okay, are some in this room in this situation new in the business? Who is new in the business? Alguém aqui nessa situação que está começando o negócio? Good, congratulations, you made Meus the right parabéns. decision. Now, the question is, if you start this business, what are you aiming for? Então a pergunta é, se você começa esse negócio, o que você tem que buscar? If you are in a hurry, if you need quick money, if you need money urgently, Se você está com pressa, precisa de dinheiro rápido, urgente, there's only one possibility, you can sell products. a única possibilidade é que você comece a vender produtos. You buy products, you sell products, you make a profit. Você compra, você vende, você tem um lucro. That's immediate money. Isso é dinheiro imediato. And if you want to do so, you can. Se você quiser fazer, você pode. But we entered this business and we wanted to change our future. We wanted a long-term perspective. Mas quando nós entramos no negócio, nós entramos para mudar o nosso futuro, para ter um negócio a longo prazo. And we wanted a future for our kids and for ourselves. E queríamos construir um futuro para os nossos filhos e para nós mesmos. So, and then you are working to change your future, not for immediate money. Então você vai trabalhar para mudar o seu futuro, não para dinheiro imediato. So what can you reach in the course of, let's say, 12 months? Então vamos pensar, o que a gente pode alcançar no período de 12 meses? First of all, this is not a full-time occupation when you start the business. Em primeiro lugar, esse não é um negócio que você faz em tempo integral. There's just not enough to do for you full-time. Não tem muita coisa que você precise fazer aqui para levá-lo de forma integral. Of course, you can make money by going from door to door and sell products Claro every que day. você pode ganhar dinheiro batendo de porta em porta e vendendo produtos o dia inteiro. But if you want to build a network, if you want to build a business of your own that lasts, Ma- you have to talk to people. Mas se você quiser construir um negócio que seja lucrativo e a longo prazo, você tem que falar com pessoas. You need to approach people, to invite people, to explain the business to people, and ask people, do you want to do this? Você tem que contatar pessoas, apresentar o negócio, esclarecer as dúvidas. And that's something you can do for people who have to go to have a job mostly. You can do in the evening or at the weekends. E esse tipo de trabalho você pode fazer durante o seu emprego, nos finais de semana e durante a noite. So during the day there is not enough to do. Então, durante o dia não tem muito que você precise fazer. So it's a real good thing that you can start this business part-time. Então, uma coisa muito boa é que você comece esse negócio de forma parcial. I could keep my job at the university. Eu poderia continuar o meu negócio na universidade. Eva could keep her job at the university. A Eva pôde continuar o seu negócio, o seu trabalho na universidade, Okay? No risk, no decision to give up something. sem risco e sem uma grande decisão de deixar algo. That's a good thing when you start this business. Essa é uma boa dica quando você começa esse negócio. Now, our sponsor left us very soon, O nosso patrocinador nos deixou muito cedo and we were left only with the literature of Amway telling us what can you do in this business. e nós ficamos então somente com a literatura da Amway nos dizendo o que poderíamos fazer. No seminars, no tapes, no books, nothing. Não tinha seminários, não tinha CDs, não tinha livros, Only this little leaflet of Amway. somente essa literatura aqui da Amway. And this leaflet told us there are two things you can do. You can sell products.
E nessa literatura dizia que você poderia fazer duas coisas: vender produtos, or you can sponsor. ou você pode patrocinar. Okay? Eva said, with the booklet, you have 300 colleagues at the university. You can go and sell them some products. Então a Eva começou a olhar para essa literatura e começou a dizer para mim, bom, você tem 300 colegas na universidade que você pode começar a vender produtos para eles. So I went to the university Então eu fui e comecei a fazer isso na universidade. and sell products to my colleagues. E comecei a vender produtos para os meus colegas. LOC, SA8, soap, whatever. LOC, SA8, sabão. And they bought. E eles gostaram. And I was very proud when I came home in the evening and gave the money to Eva. E eles gostaram e compraram. Eu fiquei muito orgulhoso. Cheguei em casa e entreguei para ela o dinheiro. Then Eva said, there is, in the booklet, you can sponsor as well. That means you have to ask people whether they want to join. E aqui no livro a Eva estava lendo e dizia, você também pode patrocinar. Você precisa perguntar para as pessoas se elas querem entrar no negócio. You have 300 colleagues at the university, go and sponsor them. Com esses mesmos 300 colegas na universidade, vai lá e patrocine-os. So I went to them and asked them, do you want to do the same I do? E aí eu fui lá então e perguntei, você quer fazer isso que eu estou fazendo? All my colleagues I had since 7 years. Todos os meus colegas que eu tinha lá por 7 anos. And do you know what they said? E sabe o que eles disseram? They said, no. Eles falavam, não. I'm happy to be your customer, but I don't want to sell soap. Eu estou feliz sendo seu cliente, mas eu não quero começar a vender sabão. Like you. Como você. So we learned one lesson very fast. E aí aprendemos uma lição muito rápido. You don't sponsor somebody if he is a customer. É difícil patrocinar alguém se ele se torna o seu cliente. So we changed our approach. We had to learn very fast in this business. Então a gente teve que aprender. And we never sold products to somebody we got to know. E aí nós começamos a nunca mais a vender produtos para alguém novo que a gente conhecia. Our relatives, friends, people we got to know, students, whatever run across, we always ask them whether they want to earn some money. Nossos amigos, colegas, parentes, vizinhos, nós começamos a perguntar para eles se eles queriam fazer dinheiro. The first thing always we started people to explain the business to them. Então a primeira coisa que você faz com uma pessoa nova, você começa e explica para ele a oportunidade de negócio. For we had seen if we sell them products first and then ask them, they would say no. Porque se você começar primeiro vendendo o produto e perguntar depois, eles vão dizer que não. So we learned better don't sell them any products, explain the business first. Então nós aprendemos que nós deveríamos explicar primeiro a oportunidade de negócio. And do you know, some said yes and entered the business. E aí alguns disseram que sim e entraram no negócio. We gave them products. E aí depois nós demos produtos. And there were hardly people who said no. E aí poucas pessoas diziam que não. Most people said something like, I have to think about it. Mas algumas começaram a dizer, precisamos pensar a respeito. Stupid things. We are sitting with them 2 hours, giving them coffee, explaining the plan, working our guts off, and they say, I have to think about it. Burrice, nós sentamos ali por 2 horas, tomamos café junto e eles dizem que tem que pensar a respeito. Or other stupid things. I have to ask my wife. Outras coisas burras, tipo, tem que perguntar para minha esposa. Or they said, I never sign something without sleeping about it. Ou assim, eu nunca assino nada sem dormir e pensar a respeito. Or they said, I have to ask my lawyer. Ou perguntar ao meu advogado. Or I have to ask my son, he's studying economics, or whatever they told. Ou perguntar ao meu filho que estuda economia, ou qualquer coisa dessas. In the beginning we got angry, you see. No começo nós ficávamos irritados. They were sitting there, we are working with them, they're getting our coffee, and then they don't want to enter. Eles sentavam lá, nós tomávamos café, pagávamos café para eles e não entravam. You have never been in such a situation. Brazilians are different, I think. Aqui no Brasil, acho que isso aqui não acontece, né?
Okay? But then we said, to get angry is perhaps not the right approach. E aí nós percebemos que ficar zangado não era uma abordagem muito boa. And so we decided to be very kind and to say, you have to think about it. Of course. E aí You don't even know the products, don't you? E aí começamos a ser bem carinhosos. Ah, você tem que pensar a respeito? Claro, você nem viu os produtos ainda, né? Of course you can't decide. You should try the products, won't you? É claro que você tem que pensar, você precisa testar os produtos primeiros, né? And I tell you something, most of them were so happy to get out that way that they bought the products. E eu digo uma coisa, que a maioria ficava tão contente com essa possibilidade que pegavam os produtos. And so we found out you don't need to decide to sell some products to somebody or to sponsor him. Então nós percebemos que não temos que pensar a respeito se primeiro tem que vender ou patrocinar. The first thing you always do is offer the business. A primeira coisa que você faz sempre é oferecer a oportunidade. And if somebody says yes, you give him products. E se alguém fala sim, você dá produtos. If somebody says I have to think about it, E se alguém disser tenho que pensar a respeito, you give him products. a gente dá produtos. So you get customers by sponsoring as a side product. Então a gente ganha clientes através do patrocínio. Is that difficult? Isso é difícil? And by the way, that's much easier. If somebody left our place and said, I have to think about E it, falando nisso, é muito mais fácil, porque se alguém sai da nossa casa e diz que tem que pensar a respeito, we lost contact with him. nós perdemos contato com ele. For it's very stupid to call after 3 days and ask, did you think about it? É burrice você ligar depois de 2, 3 dias e perguntar, você já pensou a respeito? Stupid question, huh? É uma pergunta burra. So we didn't take the phone after 3 days. Então nós não conseguimos falar com ele depois de 3 dias. We didn't take the phone after 8 days. Não conseguimos falar depois de 8 dias. Not even after 37 years. You took the phone and asked whether they are still thinking. E mesmo agora, depois de 37 anos, eles continuam pensando. They are just lost. É, são assim mesmo. But if you take the phone and say, how did you like the LOC? Agora, se você pegar o telefone e falar, aí, você gostou do LOC? You have to talk something, you see? Você tem algo para conversar a respeito. You keep in contact with those people, you don't lose them. Para manter contato com eles, para não perdê-los. And believe me, after some time, they become distributor. E acredite, depois de algum tempo, eles se tornam empresários. If they want the really expensive cosmetics, or if they need a cookware, or whatever, E se eles precisarem de cosméticos ou quiserem um jogo de they'll sign, panelas, believe me. eles começam a vir. So you don't need to decide, what shall I do, selling, or retailing, or sponsoring. You just sponsor and build a business. Então não é uma decisão difícil, você tem que vender ou patrocinar. Você começa patrocinando. If you do it that way, you get the customers as anyway. Se você fizer assim, você consegue clientes de qualquer maneira. Another question is always, people are talking about, what shall I do? Shall I sponsor personally, or shall I help my people to get people? E a outra questão é, será que eu tenho que construir lateralidade ou será que eu tenho que fazer profundidade? Some call it shall I work in width or shall I work in depth? Então, será que eu tenho que trabalhar lateralidade ou profundidade? Now, we always try to help somebody. When we somebody sponsored, we told him we'll help you. Então, quando nós cadastramos alguém, nós sempre buscamos ajudá-lo. So we needed to help you when they came. Então, nós estamos contentes em ajudá-lo. We said, if you have somebody, you can bring him to us. We explain the plan for you, and you get a new leg. E nos colocamos à disposição. Se você tiver alguém novo, traga até aqui, que eu explico e cadastro embaixo de você. And so they brought people to us, and we sponsored them for them, and they got groups. E aí, então, muitas pessoas vinham até nós explicávamos o negócio e eles montavam o grupo deles. I remember one night at 3 o'clock, we were sleeping. Somebody knocked at the window of our bedroom.
Eu me lembro, numa noite, era 3 da manhã, nós estávamos dormindo e alguém começou a bater na janela do nosso quarto. And he said, I'm here with somebody, he has only time now for his working shift. E esse cara estava dizendo assim na janela, eu estou aqui com um amigo meu e o único tempo que ele tem disponível é agora. So we went out of bed and explained the plan for him. Então eu saí da cama e apresentei o negócio para ele. And after some time we learned it's better to organize meetings, to say, invite people and we come. Aí depois de algum tempo a gente aprendeu que era mais inteligente organizar reuniões para levar os convidados. And so we had opportunity meetings to explain the plan. Então nós começamos a ter apresentações da oportunidade. But we realized very soon our people got people. E aí muito rápido a gente percebeu que o nosso grupo estava conseguindo montar um grupo. And we only had limited time, for we were still working at the university and didn't get people ourselves. E aí nós tínhamos pouco tempo porque ainda trabalhávamos na universidade e não tínhamos tempo para o nosso negócio. We are helping Oscar, we were helping Maria, we were helping Joseph, we are helping everybody to get people. Nós estávamos ajudando o Oscar, a Maria, o José, todo mundo a cadastrar pessoas. How can we manage? We need legs ourselves as well. Agora eu pensava, como é que a gente pode fazer isso? Precisamos construir as nossas pernas também. It was of course Eva who had this splendid idea, I tell you now. Então eu posso dizer, claro, foi a Eva que teve essa grande ideia que eu vou contar agora. She said, okay, when we drive to somebody's home for a home meeting to explain the plan for him. E aí ela falou, bom, então vamos fazer o seguinte, a próxima vez que nós vamos dirigir nosso carro até a casa de alguém para fazer uma reunião, Why don't we take somebody with us for ourselves? por que a gente não leva alguém conosco de outro grupo? We can pack him into our car and he has to drive with us. Pegamos ele em casa, no nosso carro, e ele vai lá com a gente. 1 hour in the car, we can talk to him. Se for 1 hora de distância, podemos conversar bastante. Then we place him in the living room. Aí colocamos ele sentado na sala. We are explaining the plan anyway, he can listen. Apresentamos a oportunidade para que ele possa ouvir também. He can't run away for he needs us to get back. Ele não pode fugir porque ele está de carona com a gente. And then he has to drive home with us as well, and we have another hour time to talk to him. E aí temos a volta, que é mais 1 hora de conversa. So whenever we went for an opportunity, we took care that we had somebody for ourselves with us. Então sempre que fazíamos uma reunião para alguém, nós tomávamos cuidado de levar alguém conosco. For the plan is a plan. The plan is the same for somebody downline and for somebody frontline. E o plano é sempre o mesmo para alguém na sua frontal ou na sua profundidade. And if we are doing the plan anyway, you can always take care of somebody of your own. Go listen as well. E quando você vai mostrar o plano para alguém, sempre leve outro com você. And so you are working in width and in depth at the same time. E assim você trabalha lateralidade e profundidade ao mesmo tempo, No contradiction. sem contradição. Everybody can do that. Todo mundo pode fazer isso. It doesn't cost more time. Não custa mais tempo, It doesn't cost additional time to get customers by sponsoring. não leva mais tempo conseguir clientes através do patrocínio, It doesn't cost extra time to sponsor for yourselves by sponsoring. não leva mais tempo patrocinar em profundidade enquanto você trabalha lateralidade. Doing this for 1 year, you can't avoid to become platinum. Fazendo isso repetidamente por 1 ano, você vai chegar à platina. Believe me. Acredite, If you spend your time only on these 2 things, se você dedicar o seu tempo somente nessas 2 coisas, you will become 21%. você vai chegar a 21%. You will pass silver, Você vai chegar a prata, you pass gold, vai chegar a ouro, and in the course of 1 year you will become platinum. e aí durante 1 ano você se qualifica a platina. It's a simple business. É um negócio muito simples. And that's something which is in your reach when you start this business. Just doing this simple work over and over again, you'll get there.
E isso é algo muito alcançável, fazer esse trabalho de novo, de novo e de novo. Now, becoming a platinum is a good goal for 1 year. Agora, tornar-se um platina é uma boa meta para um ano. And it's an important point in the development of your business as well. E é um ponto importante no desenvolvimento do seu negócio também. As a platinum, mostly you will earn from your business as much as you earn in your main job already. Se você pensar bem, a renda de um platina vai complementar muito bem a sua renda no seu trabalho tradicional. And you may be very happy. E talvez você fique muito contente. You're earning part-time as much as you're earning full-time. Você ganha tanto quanto você trabalha integral, você ganha no seu negócio parcial. And if you love what you are doing in your main job as well, E se você gosta daquilo que você faz no seu trabalho tradicional, if you are self-employed or employed already and have two businesses, the Amway business and another business, whatever, se você for um autônomo e tiver ainda o negócio da Amway ou outro negócio, you might be quite happy. você talvez fique bem satisfeito. It's a good life. É uma boa vida. And we have a lot of platinums who stay at that level. E nós temos muito platinas que ficam a este nível. But on the other hand, you know enough about the business. E por outro lado, você também sabe o suficiente sobre o negócio. You know what to do to become successful. Você sabe o que fazer para se tornar bem-sucedido. And so you may decide, do I want to stay where I am? Do I want to grow and go further? E aí você vai pensar, será que eu quero ficar ganhando isso aqui ou será que eu quero ganhar um pouco mais? That's not a problem. Não tem problema. It's just the same. É tudo a mesma coisa. You continue to do what you are doing. Você continua fazendo o que você já está fazendo. Then in the course of the next 12 months, in the course of 24 months altogether, you should be at least a ruby. E aí, ao decorrer dos próximos 12 meses, um total de 24 meses, você pode chegar ao nível de rubi. But it's very important that you always stick to this method, sponsor and get customers by sponsoring. And always when you explain the plan, have somebody of your own with you. Mas é muito importante que você siga essa regra. Patrocine e consiga clientes e leve alguém com você nas reuniões do seu grupo. For that, make sure when you reach platinum level, you have a lot of groups Assim, quando você chega à platina, você tem alguns grupos doing the volume. para dividir o volume. You are earning much more having groups doing 2,000, let's say minimum 6. Vamos dizer, se você tiver pelo menos 6 grupos fazendo 2.000 pontos, than having two legs only doing 6,000. você vai ganhar muito mais do que tendo 2 pernas que façam 6.000 pontos cada. For you are living from the differential of bonus. Porque, obviamente, que você ganha dinheiro através do diferencial no bônus. So always have a goal. When I make platinum with at least 6 groups. Então tem essa meta, chegue à platina com pelo menos 6 grupos. And when you go further and say, okay, next goal is Ruby. Então, quando você segue adiante, vamos chegar a Ruby. Always have in your mind, I want to qualify Ruby at least with 10 groups. Sempre tenha na sua mente que você deve chegar a Ruby com pelo menos 10 grupos. For producing a Ruby volume with 10 legs minimum, 12 is better, by the way. 12 Então, is better. construir o negócio de Ruby com 10 pernas, mas perceba que 12 é muito melhor. Gives you enough potential to go further. Te dá mais potencial para que você siga adiante. And that's why we call a Ruby with 10 groups. We call him a baby diamond. E é por isso que a gente In chama um our Ruby slang. com 10 grupos, um bebê diamante. So if we have somebody who qualifies platinum, we tell him now, next goal.
Baby diamond, baby diamond, baby diamond. Então isso que a gente fala, quando alguém chega à platina, vamos lá, então, qual é a próxima meta? Bebê diamante, bebê diamante, bebê diamante. And you see, I don't talk about Ruby one time. Então perceba, eu não falo somente de Ruby uma única vez. I'm talking about Ruby month after month after month. Eu falo de Ruby todos os meses, após mês após mês. The Ruby volume with 10 produced by enough legs, by 10 legs minimum, always keep that in mind. Sempre lembre então disso, fazer um volume de Ruby com pelo menos 10 pernas. Is the key for you to become diamond, double diamond, triple diamond, crown ambassador. Essa é a sua chave para chegar a duplo diamante, triplo diamante, coroa e coroa embaixador. For when you have reached Ruby volume with 10 groups, you have enough potential to qualify a year later Emerald. Então, quando você tem um volume de Ruby em 10 pernas, você tem potencial suficiente para chegar no ano seguinte à Esmeralda. Out of your 10 groups, 3 may qualify 21%. Porque desses seus 10 grupos, talvez 3 vão qualificar a 21%. You are Emerald. Você é um Esmeralda. Now, that's another point of decision. Agora é um outro momento de decisão. Do you want to stay Emerald? Você quer ficar como Esmeralda? You know what to do to grow in this business. Você sabe o que fazer para crescer o negócio agora? You know the work, the labor since 3 years. Você sabe o trabalho? It's always the same work. É sempre o mesmo? Do you want to continue? Quer continuar? Just do the same. Faça a mesma coisa. I tell you something, you are left now as an emerald. From your 10 legs, there are only left 7. Então, se você é um Esmeralda agora e você tinha 10 pernas como Ruby, quantas sobraram? And most likely your group volume is below Ruby. E aí, se você fica somente com 7 pernas, o seu volume possivelmente abaixou de Ruby. For 3 groups went away. Porque 3 grupos se qualificaram. Fill them up again. Complete. Fill them up to 10 groups again. Complete com outras 3 pernas para ter sempre 10 pernas. Fill the volume up to Ruby volume again. Complete o volume de Ruby lateral. And you have enough potential to get another 3 legs out. E aí, daqui a alguns anos, você pode ter outras 3 pernas Then you are diamond. que chegaram a 21 e você é diamante. Okay, you have a group. Então você tem um grupo, You lost another 3 legs. agora você perdeu mais 3 pernas. Do you want to become executive diamond? Você quer chegar a diamante executivo? Continue to do the work. Fill the group up Continua a fazer o trabalho, complete as 10 pernas to 10 legs and Ruby volume. para ter um volume de Ruby. Then you have enough potential to qualify 3 legs more for executive diamond. E aí você tem potencial suficiente para qualificar mais 3 pernas e chegar a executivo. Is that difficult? Isso é difícil? It's a simple business, and Only- everybody can reach everything if he does this simple work. É um negócio muito simples e qualquer um pode atingir qualquer nível se continuar fazendo as coisas simples. And that's what I tell you. E é isso que eu te digo. I did not become Crown Ambassador because of I have a doctorate in economics. E eu não me tornei um embaixador coroa porque eu tenho um doutorado em economia. That didn't help me in no way. Isso não ajudou em nada. We got Crown Ambassador by this simple work. Nós chegamos a embaixador coroa com esse trabalho simples. In some sense, we had good luck. Em alguns momentos tivemos sorte. We found out what to do by ourselves. A gente sabia o que fazer com o nosso negócio. Nobody came and told us something different. No início não sabíamos o que fazer. So we just did the same thing all over again, and we know you can do it. E nós aprendemos então a fazer sempre as mesmas coisas. E nós sabemos que você também pode fazer. And that's what I wish for you, to make a decision tonight. E é isso que eu espero, que você tome a decisão hoje à noite
to use this fiscal year para usar esse ano fiscal to set a goal. para definir uma meta. For the work I described is easy to describe. O trabalho que eu acabei de descrever é muito fácil. And it is... No, that's not true. It's simple, Não, isso não está certo. É simples. but it's not fácil. It needs a decision and it needs a goal. Precisa de uma decisão e precisa de uma meta. And if you are lucky, E se você tiver sorte, you are not on your own, you are two like we have been. você não vai estar sozinho, você vai ter alguém como eu. And you have a partner sharing your goals. E vai ter uma parceira, um parceiro compartilhando a sua meta. Wish you a lot of success and now you get Eva. Todo sucesso para você. Aqui está a Eva. Very hot here, yeah? When we were up in the north in Recife, or even in São Paulo, no, in Rio de Janeiro, people were telling us, oh, we have so many problems with Amway, the deliveries and this and that and the others. Então, And- quando nós estávamos em Recife, depois no Rio e aqui em São Paulo, a gente começou a ouvir muitas reclamações de problemas aqui, problemas ali. And I thought, they are talking about problems. They really don't know what problems are. Eles estão falando de problemas, mas eles não sabem o que realmente são problemas. Now I tell you what happened in Germany. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu na Alemanha. There was West Germany and there was Eastern Germany. Tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. In 1989, we were 13 years in the business. Em 1989, nós estávamos há 13 anos no negócio. There was the reunification of West and East Germany. Teve a reunificação da Alemanha Oriental e Ocidental. We got 20 million more people back, and they entered the Amway business. Nós ganhamos mais 20 milhões de pessoas para entrar no negócio da Amway. Amway's turnover went up like crazy, O faturamento da Amway cresceu and Amway could not cope with it e a Amway não conseguiu sustentar. because they had no logistic company who could deliver the products to these people. Porque a Amway não tinha estrutura logística para entregar os produtos. And the new ABOs from the East Germany sent complaints to Amway. E aí os novos empresários da Alemanha Oriental começaram a reclamar para a Amway. And us and the leaders were standing in between and we didn't know what to do. E nós líderes estávamos ali no meio e não sabíamos o que fazer. Because the new ABO said, we paid money to Amway and we didn't get our products. Porque os empresários novos diziam, nós pagamos pelo produto e não recebemos. And we were trying to talk to all the employees of Amway, what's happening with our products for our distributors. E nós começamos a falar com os funcionários da Amway e ninguém respondia. Now I tell you, Germans are very radical. Agora eu digo uma coisa, os alemães são muito radicais. They do things immediately. Eles fazem coisas imediatamente. You might not like it, the way they do it, but they do it. Você talvez não goste do jeito que eles fazem, mas eles fazem assim. So, as we had so many complaints, Então, como tinha muitas reclamações, people didn't get the products. as pessoas não recebiam os produtos. One day, the warehouse of Amway burned down. Um dia, o centro de distribuição da Amway pegou fogo. All the problems were gone. Todos os problemas se foram. We had no products anymore. Não tínhamos mais produtos, We had no complaints, they were burned. as reclamações acabaram, Nobody knew who had ordered before. os papéis todos foram queimados, não tinha mais nenhum registro. So that was the German solution for the problems with Amway. E essa foi a solução dos funcionários alemães para os problemas. I'm glad Umberto does not have this solution for you. Eu estou feliz que Humberto não tenha tomado essa decisão aqui no Brasil. It might take a little bit longer for your people to get the products. Talvez possa demorar um pouquinho até que essas pessoas recebam os produtos. It might even take a little bit longer to have a complaint solved. Talvez demore um pouquinho para que a reclamação seja resolvida, But at least you get it solved somehow. mas de alguma forma ou em algum momento vai ser resolvido. You know how we found out that how our problems were solved? Então sabe como que nós encontramos uma maneira de resolver os problemas? At 8 o'clock at night on the television was, Às 8 da noite na televisão, there's been a big fire
And they showed all the pictures of the Amway warehouse. E aí a noticiário mostrava aquelas fumaças And all Germany knew that the warehouse burned down. e toda a Alemanha começou a saber que o centro de distribuição da Amway pegou fogo. But we still carried on. Mas nós continuamos. The business still grew. O negócio continuou a crescer. Somehow we got new products. De alguma forma os produtos foram movimentados. And somehow we got over it. E de alguma forma nós superamos. And somehow the business was growing better than ever. E de alguma forma o negócio começou a crescer mais do que antes. So sometimes, I must be very thankful to our sponsor. Eu tenho que ter muito agradecido para o nosso patrocinador. Because he taught me one thing in the very first week in the Amway business. Porque ele me ensinou uma coisa na primeira semana de negócio. Of course, I was complaining Claro que eu estava reclamando, because something didn't work Porque the way alguma I coisa- wanted it to work. porque a campainha não funcionou. And he said one thing. E ele disse uma coisa. Now, he said, you have a choice. Aí ele disse, você tem uma escolha. If you don't do this business, Se você não fizer esse negócio, you have no problem. você não vai ter problema. If you have a very small business, Se você tiver um negócio pequenininho, you will have very small problems. vão ter problemas pequenos. But if you want a very big business, Mas se você tiver um negócio grande, you will handle big problems. você vai ter grandes problemas. And he said, you have a choice. Então aqui está a sua escolha. So I had a choice. Então eu escolhi. And my choice was, I learned that in the first week, Então a minha escolha foi aquilo que eu aprendi na primeira semana. I want a big business and I'll have big problems. Eu quero um grande negócio e quero grandes problemas. So, but this big business will give me the freedom. Mas esses grandes problemas são o que vai te dar a liberdade. And this is when I told my son, our son Peter, when he goes to UK, I said, you'll have lots of problems, E foi isso que eu disse para o meu filho Peter quando ele foi para o Reino Unido. Você vai ter muitos problemas, but you'll have many problems. Thank you Mas- for translating before. mas você vai ter muitas recompensas. Now, I was told, I know Marisa was telling that next week we are going to go to Taiwan. Eu ouvi a Marisa aqui dizer que na semana que vem nós vamos ir para Taiwan. And we're taking 100 Russian and Ukrainian friends with us. E nós vamos levar mais ou menos 100 russos e ucranianos conosco. And I tell you what we're doing there. E vou dizer o que vamos fazer lá. We are celebrating the 30th anniversary of Holly Chen. Nós vamos celebrar o 30º aniversário da Holly. Now, I tell you who Holly is. Eu vou te dizer quem é a Holly. Now, Holly is a downline. I put her in my leg below Marisa. So one day you will find a lot of Chinese one day here. Falando nisso, a Holly é uma downline minha e eu coloquei ela aqui no meu grupo no Brasil, então logo vocês vão começar a vê-la por aqui. Now, I remember Holly when she was very new in the business. Agora eu me lembro no comecinho que a Holly começou o negócio. Now, I tell you how she was sponsored. Agora eu vou dizer como que ela foi patrocinada. She was a single mom. Ela era uma mãe solteira, She had 3 small children. ela tinha 3 filhos pequenos, She lived in Taiwan. ela vivia na Taiwan, She was a school teacher. professora, And her husband left her. e o marido a deixou. He went back to China. Ele voltou para a China. So she had to take care of 3 children and an old mom. Então ela teve que começar a tomar conta de 3 filhos e sua mãe. One day, a 76-year-old gentleman from America came. Um dia, um senhor de 76 anos de idade dos Estados Unidos, He was Chinese. ele era chinês, His son was doing an Amway business in America. o filho dele fazia Amway nos Estados Unidos, And he had told his old father, e ele disse ao seu pai, you go to Taiwan because Amway is opening Taiwan. você vai até Taiwan porque a Amway está abrindo lá. You will find people who want to start the Amway business in Taiwan. Vai lá e encontre pessoas que queiram fazer o seu negócio na Taiwan. Now, this 76-year-old gentleman knew nothing about Amway. Agora, esse senhor não sabia nada sobre a Amway. So he goes in the streets in Taiwan in front of the Amway office. Então, na frente do escritório da Amway, em Taiwan, ele foi lá na rua, And all he did, e tudo que ele fez, he talks to people in Chinese falando com as pessoas em chinês and says, e dizendo, do you know somebody who wants to earn extra money? você conhece alguém que quer ganhar uma renda extra? That's all he knew and that's all he could say. Isso era tudo que ele sabia e tudo que ele podia dizer. And Holly said yes. E aí a Holly disse sim. And he said, who is it?
E agora ela disse, o que é isso? And she said, me. Quem quer fazer isso? So he says, okay, come with me. E aí ele disse, então venha comigo. Takes her up to the Amway office. Ele a levou até o escritório da Amway. Some Amway employee explains the plan. O empregado da Amway explicou o plano. Holly signs. A Holly assinou. She says, this could work. E ela pensou, isso pode funcionar. Same day, Holly talked to another lady. No mesmo dia, a Holly levou uma outra pessoa. And you know, both of them E estavam as duas. sponsored the same day, As duas foram patrocinadas no mesmo dia. became Taiwan's first 2 crown ambassadors. As duas se tornaram as primeiras embaixadores coroa de Taiwan. So, from an old gentleman Então, who knew nothing, a total stranger, um total estranho only asking, do you know somebody who wants to earn extra money? simplesmente perguntou, você conhece alguém que quer ganhar dinheiro extra? Now, you might think, oh, everything fell just onto Holly. Ah, e você vai pensar, tudo simplesmente aconteceu para ela. You think she had no problems. Você pensa que ela não teve nenhum problema. I tell you, in this business, the more problems you have, the more you grow. Nesse negócio, quanto mais problemas, mais você cresce. I remember very well when we were the top 15 leaders of the world together in Ada, Michigan. E eu me lembro quando nós estávamos lá em Ada, Michigan, os top 15 da Amway no mundo. And we were having a hard day's work. Estávamos tendo um dia de trabalho And we thought we had been changing the Amway world. e nós pensávamos que estávamos conseguindo mudar o mundo da Amway. But then comes Holly. E aí no finalzinho vem a Holly, Midnight, 12 o'clock. à meia-noite. She has her little handbag and a big Amway bag with her. E ela tinha então uma maletinha da Amway e uma pasta. In the big Amway bag, she has LOC, dish drops, metal cleaner. Na maleta ela tinha lá o Dish Drops, o LOC, o limpador de metais. I said, Holly, what do you want with the products now? Olha, o que você está vendo aqui com esses produtos? She said, it's midnight. Ela falou, é meia-noite. Chinese restaurant will close now. O restaurante chinês já está fechado agora. I'm going to show the plan and I'm going to clean the kitchen. Eu vou lá mostrar o plano e ajudá-los a conhecer os produtos. Now imagine she was already a double crown ambassador. Agora imagine, ela já era uma duplo embaixadora coroa. But she was going after midnight to show products E ela estava indo depois da meia-noite in a mostrar Chinese produtos restaurant. num restaurante chinês. We really felt embarrassed. Nós realmente ficamos encabulados. But then something else happened. Mas alguma outra coisa aconteceu. China opened. Aí abriu a China. And China is still a communist country. E a China ainda era um país comunista. In China, you do not speak about freedom. Na China você não fala sobre liberdade. In China, you do not do big meetings. Na China você não faz reuniões grandes. In China, you do not talk about dreams. Na China você não fala sobre sonhos. It's all forbidden. Tudo isso aí é proibido. And I tell you what happened. E eu vou te dizer o que acontece. One of Holly's downlines Uma das downlines da Holly was talking about what the Amway business could bring. estava falando sobre o que o negócio da Amway pode trazer. And they were talking about in the Amway business you can be free E ela falava que no negócio da Amway você pode ser livre and you can be rich. e você pode ser rico. But then Amway China called Holly Mas daí a Amway da China chamou a Holly and they told her that she cannot enter China anymore for the next 2 years. e aí a Amway da China chamou ela e disse que ela não poderia mais entrar na China And she por said- 2 anos. It's not my fault. I cannot help it if one of my downlines said this. Não é minha culpa. O que eu tenho a ver se um dos meus downlines disse isso? And she was very furious. E ela ficou muito furiosa. They flew to Ada, Michigan, Ela voou até Ada, Michigan, and they were talking to Dick DeVos, who was at that time president of Amway. e ela foi lá falar então com o Dick DeVos, que naquela época era o presidente da Amway, And Dick only spent 5 minutes with them. e o Dick somente passou com ela 5 minutos. They had spent their own money going from Taiwan to Ada, Michigan, Ela gastou seu próprio dinheiro indo de Taiwan para Ada, Michigan, and they wanted to complain that this is not fair. e ela foi lá reclamar que não era justo.
And old Dick said, E tudo que o Dick disse, we have to look at the big picture. nós temos que ter uma visão maior. We want a business in China forever, Nós queremos o negócio da China para sempre, for millions of Chinese people. para milhares de chineses. And that's the reason why we have to make a deal with the government. E foi por essa razão que tivemos que entrar em um acordo com o governo. And this is why you're not going back to China for the next 2 years. E é por isso que você não pode voltar à China nos próximos 2 anos. Now, I know Holly was very furious. Eu sei que a Holly ficou muito zangada. Her husband was very furious. O marido dela ficou irritadíssimo. And I tell you what they did. E eu vou falar o que ela fez. Now, they learned one thing as well. Eles aprenderam uma coisa também. Out of every bad situation, you make the best. Em cada situação ruim, você faz disso algo bom. So they invited all their people, from the leaders from China, to come to Taiwan. E aí então ela convidou todos os líderes da China para que fossem até Taiwan. And they stayed 6 weeks in Taiwan. E aí eles ficaram lá por 6 semanas, They paid their own money. pagando do seu próprio dinheiro, They paid their own living in Taiwan. suas próprias acomodações, They had left their family, deixaram suas famílias and they were learning how to build the business. e eles estavam lá aprendendo como construir o negócio. And I tell you something, everyone who went through that training for 6 weeks and paid for it, E eu digo a vocês uma coisa, todos esses que foram lá e ficaram lá por 6 semanas, was writing down everything they could write down. eles escreveram tudo o que eles podiam. And they felt they had their own business. E eles sentiram-se dono do seu próprio negócio. And they went back to China. E eles voltaram para a China. And Holly says everyone who has been trained during that 2-year period in Taiwan Yeah, has Holly- become a diamond and more. E a Holly me disse que todos aqueles que foram treinados por ela por aquele período se tornou pelo menos um diamante. So out of every bad situation, you better make the best. Então, sobre cada situação complicada, você faça disso algo bom. Now I tell you, it's exciting to speak in front of 100,000 people. Agora, é engraçado falar em frente de 100 mil pessoas. And I tell you, it's exciting to know that there's a lot of them is my group. E é mais entusiasmante saber que a grande maioria deles está no meu grupo. And it's exciting to take 100 Russian and Ukrainians with us. E é entusiasmante poder levar 100 ucranianos e 100 russos conosco. It's exciting to take 200 people from Thailand with us. É legal levar 200 pessoas à Tailândia conosco. And I tell you, it's exciting because it's people who know they are paying for it because they are willing to learn. E o melhor de tudo é que nós sabemos que são pessoas que estão pagando para estarem lá. And I always wonder how people in this business think they can run a business without learning. E eu sempre me pergunto como é que tem gente que pensa que pode construir esse negócio sem aprender. Meetings is the most important thing in this business. As reuniões são as coisas mais importantes deste negócio. You can learn how to use products at home if necessary. Você pode aprender como usar produtos em casa se for necessário. You can even learn how to show a plan at home. Você pode até aprender como mostrar o plano em casa, But you will never learn how to build the business in your own home. mas você nunca vai aprender como construir negócios se ficar em casa sozinho. The most important thing is go to meetings. A coisa mais importante é ir às reuniões. I have seen people going to meetings for years and they have not become successful. Eu já vi muita gente que tem ido a reuniões por anos e não teve sucesso ainda. I remember one of our Crown ambassadors. Eu lembro de um dos nossos embaixadores coroa. She was a doctor. Ela era uma médica, I think she was a sports medical doctor. uma médica esportista. And I saw her at every meeting. E eu via ela em todas as reuniões. And I asked her, when are you going to qualify platinum? E eu perguntei para ela, mas e aí, quando é que você vai chegar à platina? She just looked at me. E ela me olhou. And I said, I see you at every meeting. E eu falei, eu te vejo em todas as reuniões. You're not a platinum yet. Você não é platina ainda? After 7 years. Depois de 7 anos. But you know what happened? Mas sabe o que aconteceu? She went 21% 3 months later. Ela chegou a 21% 3 meses depois. And 18 months later, E 18 meses depois, they went Crown Ambassador. ela foi a embaixadora And coroa. everybody says,
Everybody who said to her, "How did you do it so fast?" E todo mundo perguntava para ela, mas como é que você fez tão rápido? She said, "I didn't do it fast. E ela disse, eu não fiz rápido. It took me 7 years to learn. Me levou 7 anos para aprender. 7 years to understand why I need this business. 7 anos para entender por que eu preciso desse negócio. 7 years to understand how this business works. 7 anos para entender como esse negócio funciona. And I learned one thing in this business. E eu aprendi uma coisa nesse negócio. The most important thing is to bring people to meetings. A coisa mais importante é levar pessoas para as reuniões. To bring them together with others. Levá-los a se associarem-se com outros. And regardless what you think, I guarantee you, your success will be if you bring people to meetings. E independentemente de onde você está, o seu sucesso vai ser determinado por quantas pessoas você traz nos eventos. I always say a platinum must have at least 25 people at a meeting. Eu sempre digo que um platina tem que ter pelo menos 25 pessoas em Or uma else you reunião. will not be growing. Ou senão ele não vai estar crescendo. So you better know your own figures. Então é melhor que você conheça os seus números. And if you want to go Crown Ambassador, E se você quiser chegar a embaixador coroa, you need to have at least 20 to 30 front lines at a meeting. Your front lines. você precisa ter pelo menos de 20 a 30 frontais seus nas reuniões. But just remember, sponsoring somebody and getting a signature doesn't mean much. Mas lembre-se, simplesmente cadastrar alguém com uma assinatura não significa nada. Because I have met a lot of people who signed up, Porque eu já encontrei muitas pessoas que assinaram, but that doesn't mean they start. mas não significa que eles começaram. People start when they go to A meetings. pessoa começa quando ela vai até uma reunião. And meetings is like a miracle. E as reuniões são milagrosas. When we were in Recife, Quando estávamos em Recife, Edinaldo told me o Edinaldo me disse that Amway had a dream. que a Amway tinha um sonho. Amway Brazil. A Amway do Brasil tem um sonho. Maybe Humberto has this dream too. Talvez o Humberto esteja sonhando com isso. By the year 2020 to have $1 billion. Para no ano de 2020 faturar $1 bilhão. And I said to Edinaldo, can't you dream a little bit better and bigger? Eu falei para ele, não dá para sonhar um pouco mais rápido e maior? Why do you want to wait till the year 2020? Para que esperar até o ano 2020? Why not much earlier? Por que não muito antes? Now, I tell you the story about Russia. Agora eu vou te contar a história da Rússia. Russia is our biggest market. A Rússia é o nosso maior negócio. And I always was saying, Russia one day will be our biggest business. E eu sempre dizia que a Rússia um dia seria o nosso maior negócio. Russia started about 7 years ago. A Rússia começou há 7 anos. Russia is a very big country. A Rússia é um país gigantesco. It has 12 different time zones. Tem 12 fusos horários. It's the biggest country in the world. É o maior país do mundo. Bigger than China, Maior que a China, much bigger than Brazil, muito maior que o Brasil, but it only has 140 million people. mas tem somente 140 milhões de habitantes. Now, Brazil is a big country, O Brasil também é um país grande, but you have 180 million people. mas tem aqui cerca de 180 milhões de pessoas. About 40 million more than Russia has. Mais ou menos 40 milhões a mais do que a Rússia. But Russia now, after 7 years, Mas depois de 7 anos na Rússia, has a volume of nearly 1 billion. tem um volume aproximado de 1 bilhão. We have 150 diamonds. Temos 150 diamantes, We have 6 crown ambassadors there. 6 embaixadores coroa lá. And at our leadership, we have 5,000 distributors. That means 10,000 people going to leadership. E no nosso negócio nós temos cerca de 5 mil negócios, ou seja, 10 mil empresários que participam dos seminários de liderança. And our Russian business is only 7 years old. E o nosso negócio na Rússia tem somente 7 anos. Now, I think Brazil is just standing at the beginning. Agora, por isso que eu acho que o Brasil está somente começando. And you can make it happen. E você pode fazer isso acontecer. You know, when we talk about Taiwan and say in Taiwan, we have 100,000 people in the stadium. Agora, você sabe quando eu digo que nós vamos falar sobre Taiwan, que vai ter lá 100 mil pessoas no estádio de futebol?
There is not much difference between Taiwan and you, Não tem muita diferença entre a Taiwan e você, because it only needs one person. porque precisa somente de uma pessoa. One person who makes the decision, Uma pessoa que tome a decisão. and the decision is, I'm going to use this business to live a better life. A decisão é: eu vou usar esse negócio para ter uma vida melhor. And I will help people to live a better life. E eu vou ajudar pessoas que querem ter uma vida melhor. This business will give you the opportunity. Esse negócio vai te dar a oportunidade, And today is your decision time. e hoje é o seu tempo de decisão. You are at a decision point Você está num ponto de decisão, where you have to make the decision. onde você precisa tomar uma decisão. What do you want to do? O que você quer? Do you want to do the same thing as you're doing always? Você quer fazer as mesmas coisas que você vem fazendo, Or do you want to change something? ou você quer mudar algo? And it's like the GPS. E é como um GPS. You can have the best GPS in the world. Pode ter o melhor GPS do mundo. It will not bring you anywhere if you don't know where you want to go. Não vai te levar a lugar algum se você não sabe aonde você quer chegar. And I hope we can help you with our speech E eu espero que eu possa ter ajudado vocês com essa palestra and with our little experience from 37 years e com a nossa pequena experiência de 37 anos, to make your decision. para que você tome a sua decisão. And I hope I see many of you in Cancun, Eu espero ver muitos de vocês em Cancún, because Cancun is waiting for you. porque Cancún espera por você. And if some of you can't make Cancun anymore, E se alguns de vocês não puderem mais se qualificar a Cancún, there's another leadership meeting the year after. e vai ter outra reunião no ano seguinte. If you know where you want to go, Se você sabe aonde você quer chegar, we will definitely see you there. nós vamos definitivamente vê-los lá. Thank you for having us. Muito obrigado por nos ter aqui. Thank you for taking your time. And we'll see you on many beaches of the world. Obrigada. Foi bom? Gostaram? Peter e a Eva têm que voltar mais vezes? São inspiradores, né? Verdade. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.